irmãs, queridos irmãos, muita paz a todos. É com muita alegria que nós retornamos à cidade de Piumhi, a toda a região que envolve o CRE, para estabelecermos mais uma conexão, ou mantermos, aqui já temos, aquela conexão de coração para coração, estimulando o crescimento, estimulando a vinculação nossa com o ideal do Evangelho. O Evangelho de Jesus está sendo implantado no planeta Terra gradualmente. Um grande desafio. O coração do homem é impermeável e fechado às expressões superiores. Lógico, porque o homem emerge da natureza na lei do mais forte, na lei daquele que é o mais astuto, mais sagaz e, naturalmente, vencedor na matéria, não quer abrir mão da matéria para conquistar os cimos espirituais. E o Evangelho é um convite ao componente espiritual superior, então é um desafio. Mas nosso coração, que já começa a despertar, fulgura e pulsa em busca desse ideal. Então nós possamos fazer da nossa tarde, de coração para coração, a busca deste ideal. O ideal de deixar o Evangelho ganhar campo no território do nosso coração, fazendo que neste campo germine a árvore do Evangelho e ela possa nutrir, primeiramente, a nós próprios e depois todos aqueles que fazem parte do nosso contexto de evolução, do nosso contexto de vida. Como nós temos feito no Apocalipse agora no período da tarde, nós vamos fazer em 2 momentos, muito conteúdo, aí a gente não precisa correr muito e dá para ir em 2 momentos. Nós teremos o primeiro momento, depois o intervalo e voltamos no segundo momento, tá? Daqui a pouco a gente vê que hora que para o primeiro momento, 3h30, 4 horas. Tá bom, Então vamos ver, creio assim. Capítulo 12. Já está todo mundo acostumado, eu não sei se leram o capítulo, está todo mundo acostumado, mas vamos ler novamente toda a mensagem que João registrou. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte.
Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus, e têm testemunho de Jesus Cristo. Texto é longo, extenso, 17 versículos, mas simples no detalhe, né? Quando nós ouvimos falar de Apocalipse, nós ficamos pensando em tragédias, guerra, pode até ter esse evento, mas naturalmente a palavra Apocalipse representa revelação, e a doutrina espírita é a terceira revelação de Deus aos homens. Então a doutrina espírita, toda ela é uma equação do Apocalipse, que todo ele é o anúncio dos acontecimentos que dariam a partir do ano 100, quando foi escrito, até o ano de 2100, quando conclui esse período inteiro, 2050, né, por aí assim, para inaugurar a regeneração. Então, naturalmente, nós vamos ver coisas aqui que já falamos outras vezes, porque esse capítulo 12, ele faz uma síntese do que já foi trabalhado em alguns elementos, e abre horizonte para do 13 em diante, voltar os aspectos com outra visão, com outra dimensão, né? Processo. Então vamos aqui, gradualmente, caminhar. Se tiver dúvida na nossa fala, anota aí e depois nos apresenta, né? Começa dizendo assim: e viu-se um grande sinal no céu. 2 pontos. Está no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Está colocado aqui, mas na linha literal é o planeta Terra. O planeta Terra está vestido de sol, porque recebe o influxo do sol diariamente. Diariamente. Uma face da Terra, um período, outra face, outro período. Na dinâmica da sua rotação e translação, a Terra está recebendo do Sol todo ano, sem perda de nenhum dia, mesmo quando tem muita nuvem. É a Terra. A Lua é uma âncora, está debaixo dos pés da Terra. A Lua é criada depois da Terra, é a âncora da Terra em relação ao Sol. E as 12 estrelas são os 12 signos do zodíaco, que envolve não só o planeta, que envolve de alguma maneira todo um contexto do qual nós fazemos parte, naturalmente, e que influi decididamente na psicologia do espírito encarnado aqui na Terra. A Lua influencia definitivamente no feminino, nas marés, nas estações, na fecundação, e essas estrelas, as 12 estrelas alfa do zodíaco, em cada um dos zodíacos, das 12 constelações que envolvem o zodíaco, elas estão sobre a Terra e influenciando a Terra. Então, naturalmente, estou falando disso, mas, além disso, nós podemos buscar um outro processo de análise, né? Então, um grande sinal do céu, ou um grande sinal no céu. Todo sinal no céu, em breve tempo, acontece na Terra. Por exemplo, o Sol, nós olhamos e está convencionado dizer que o alto, ou toda a atmosfera, é o céu. A luz do Sol irradia de lá para cá. Ela gasta 8 minutos para sair do Sol e chegar na Terra. Então, quando nós recebemos a luz do Sol, o Sol já está na nossa frente 8 minutos. A notícia é atrasada, 8 minutos. Uma estrela, como a estrela de Capela, por exemplo, a luz da Capela, que já não faz parte do zodíaco, né? A luz da Capela,
para chegar aqui na Terra, gasta 42 anos. Então, um acontecimento dado em Capela, ele na velocidade da luz, ele demora 42 anos para acontecer na Terra. Os eventos que se dão no plano espiritual, eles também gastam um tempo para materializar aqui no planeta, mas é de consenso que todo evento acontecido no céu, ele deve ter a sua repercussão cá na Terra. Uma gota de água que cai de uma nuvem que está no espaço, ela em dado tempo chega na Terra, não é? Então funciona assim: o evento está dando no céu, daí a pouco ele vai acontecer na Terra. Na esfera do Espírito Nosso Lar, na esfera da cidade Nosso Lar, que André Luiz apresenta para nós, de nosso lar para as esferas inferiores a nosso lar, um evento que se dá lá, ele gasta 50 anos para acontecer aqui na Terra. Então, quando acontece um fenômeno lá, ele demora 50 anos ou um pouquinho mais para acontecer na Terra. Então, quando nós lemos o livro Nosso Lar, o livro Nosso Lar nos narra fatos em 1939, 40, 41, 42, que vamos ter efeito deles 50 anos depois, né? Então são processos que precisamos estar atentos. Quando nós lemos o livro Obreiros da Vida Eterna, vamos citar algumas coisas dele aqui no estudo de hoje. O fogo purificador que passa na cidade de Frei Fabiano de Cristo, ou nas imediações dela, não é a cidade transitória. Aqui, o efeito daquele fogo, ele acontece na Terra 50 anos depois. Ou seja, os processos vão se dar. O espírito é tirado da furna, projetado numa correria desabalada, ele encarna, e cerca de 50 anos depois que ele está encarnado, ele está em ação conforme ele vivia lá no mundo espiritual, sendo chamado a uma renovação. Todos nós somos assim. O fenômeno acontece lá, repercute cá um tempo depois. Claro que de acordo com cada dinâmica ele pode ser um pouco mais acelerado ou um pouco mais retardado. Quando falava-se que não é incorreto do fim do mundo no ano 2000, de fato ela aconteceu no mundo espiritual e vai concluir o trabalho em 2057 aqui no mundo material. O que é o fim do mundo? O fim do mundo não é acabar o planeta, não é destruir o planeta, é o fim do tempo dos espíritos inferiores terem primazia na encarnação, onde a partir daquela data os espíritos melhorados têm primazia na reencarnação. Os espíritos inferiores não, agora fica em menor evidência até acabar. Isso no mundo espiritual começou no ano 2000. No ano 2000, depois das reuniões que Jesus fez com seus tarefeiros, a partir do ano 2000, a proporção inverteu. Encarna mais espíritos de colônia espiritual do que espíritos da zona umbralina. Então acabou para os seres inferiores o mundo deles de domínio. Então, com o tempo, à medida que diminui, tende a acabar. E ampliou, então, a partir do ano 2000, a chegada de espíritos melhorados. Qual que é o efeito disso? A partir do ano 2000, esse movimento começa a acontecer. Na Terra, ele vai concluir, para fechar realmente o circuito, a partir de 2057, quando os espíritos superiores serão maioria do que os espíritos inferiores. Porque hoje está misturado e o espírito inferior ainda é a maioria. Como se vive mais de 50 anos, um espírito que nasceu em 60, em 2050 provavelmente ainda está encarnado. Claro, então se ele era inferior, ele continua pesando na economia, mas no movimento que se vai fazendo de diminuir a encarnação de espírito negativo e ampliar a encarnação de espírito positivo, no final da década de 50, agora para frente, nós já teremos equacionado uma maioria esmagadora de espíritos superiores. Deu a ideia? Então é um processo, tudo deve ser feito gradualmente, lentamente. Qualquer fenômeno da vida não se faz de improviso. Só os gênios, o gênio do Aladim, da lâmpada maravilhosa, é que faz a coisa instantânea. Mas se nós quisermos comer um queijo, nós vamos comprar no mercado. Mas para que chegar lá no mercado, ele gastou tempo, não é? Não foi feito naquele dia.
tem que tirar o leite, pegar a vaca, tirar o leite, não é mesmo? Fazer todo um preparado até o queijo estar em condições de uso. Ou seja, tudo demanda um tempo. O planeta Terra não muda. Então todo sinal na Terra, no céu, em breve tempo acontece na Terra. Uma mulher vestida de sol. No plano macro é o planeta Terra. Nós já falamos dele. O planeta dentro da sua construção, da sua conjuntura, quando Jesus constrói o planeta, localiza-o na esfera terceira em relação ao Sol, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e vai sucessivamente nos outros, onde na sua órbita, com uma velocidade de 2.500.000 quilômetros por dia, 149.600.000 quilômetros de distância do Sol, a Terra recebe um fluxo solar no seu movimento em redor do Sol e no movimento de redor dela própria, né, em torno dela própria, ela recebe toda essa conjuntura dentro do plano astronômico. Agora, podemos pensar, reduzindo um pouco mais, que esta mulher vestida de sol pode ser a própria humanidade vestida de Deus, porque o sol é a metáfora para falar de Deus. Toda estrela fala do Espírito que tem vida própria. E para nós, a estrela maior é o nosso sol, que nos dá vida. Então, é Deus, representa Deus. A humanidade vestida de Deus, ou seja, que já recebe o influxo divino. Todos somos filhos de Deus, mas poucos que gradualmente vamos nos tornando conscientes de filhos de Deus que somos, agindo como tais. Uma grande maioria ainda não. Então estou falando dessa humanidade que já está vestida de sol, ou vestida de Deus. Mais particularmente, a religiosidade e a espiritualidade ocidental dentro do cristianismo. O Velho Testamento, o Apocalipse, ele está falando do coletivo planetário, mas ele dá um foco, dá um zoom com maior evidência no mundo cristão, de 2.000 anos para cá, porque é para onde foi o surto de progresso evolutivo do planeta. Saiu do Oriente e veio para o Ocidente, mas ele não está desconsiderando o Ocidente, mas como o vigor da evolução veio para o mundo ocidental, e o cristianismo é a grande mola propulsora para todo o futuro, não a religião cristã, mas o cristianismo enquanto uma onda, não as religiões cristãs. Isso vai acabar em tempo adequado na regeneração, organizações humanas, mas permanecerá a espiritualidade cristã, aquela do evangelho pura e simples, não sofisticada pela intervenção dos seres humanos. Então, pode estar falando desses elementos todos aqui, né? Continua ainda. A Lua, como satélite da Terra, a Lua não tem luz própria, a Lua faz uma luz refletida, né? Refletindo a luz do Sol. Então, a Lua representa as religiões que falam em nome de Deus, em nome do Sol, né? Que refletem, e em particular aqui o cristianismo. E aí é o que nós estávamos dizendo. Essa lua, ela vai mudar. No sermão profético de Jesus, ele diz que o sol apagou e a lua converteu-se em sangue. Ou seja, perdeu a condição que ela tinha de atuação. O sol também perdeu, representando as religiões que falam em nome de Deus, é o Deus das religiões. Isso tudo vai mudar desse tempo que nós temos para frente. Por enquanto estou falando dele, né? Está falando do cenário colocado aqui, né? As 12 estrelas representando os 12 arquétipos de eu sou. Cada uma estrela, ela vai refletir os 12 patriarcas das tribos de Israel e também os 12 apóstolos. O patriarca das tribos de Israel, ele fala de um sistema arcaico, primário, primitivo, genuinamente natural. Os discípulos do Cristo falam de um sistema já mais próximo da humanidade, não prioritariamente natural, mas cultural, dentro de um elemento da cultura. Então nós vamos conjugar os 12 patriarcas
com os 12 apóstolos, refletindo este eu sou, não é? Pensando no campo estrutural genuíno, na esfera zodiacal, sem ser a questão de horóscopo diário, mas pensando assim, com a essência do signo que rege o leão, a essência do signo que rege a Libra, ou que rege quaisquer dos elementos daí, que define um tipo, um arquétipo, com as variações possíveis, naturalmente, né? E também, essas 12 estrelas podem representar os guias da humanidade envolvidos na espiritualidade, que o 12 aí já não é 12 quantidade, é o 12 arquétipo. O número 12 é o número dos Messias, o número dos holocaustos, o número do sacrifício dos Messias, o número daqueles que se sacrificam em favor do coletivo, pelo amor que tem ao Criador e ao próprio coletivo. Então representa aqui os guias da humanidade. Aí não é quantidade 12, né? É aqueles todos que trabalham. Então o primeiro versículo ele abre uma síntese falando para nós do cenário de nossa atuação, seja a esfera macro do planeta, seja a esfera menor de toda a humanidade vestida de Deus, seja de uma esfera menor ainda na faceta nossa de cristianismo, nas relações, cada qual dentro da sua conjuntura, do seu tipo, da sua especificidade, do seu componente de gabarito interno na expressão com relação à vida, né? Então apresentou o cenário. Dentro do cenário tem uma condição, porque um fenômeno, todos os fenômenos têm importância, nas várias fases, mas existem fases que são mais bem definidas do que outras. Tem fases que são fundamentais. Há determinadas outras fases, elas existem, têm a sua importância, mas está muito no relativo. E tem fase que está no campo determinístico de atuação. E este é o momento. Então nós temos, vamos imaginar uma gravidez, né? Engravidou, nem sabe que engravidou, daí alguns dias que vai assustar, que acha que está grávida, não é mesmo? A coisa vai bem simples, os primeiros movimentos, mas vai chegar num determinado momento, que é o ápice do ciclo, e ele precisa ganhar uma expressão, que se o menino nascer, morre. Se não nascer, morre, não é? Então passa um período de fermentação, de incubação, de elaboração interna, e precisa dar vida. Se não der vida, morre. Então o final do ciclo é um final conclusivo. Nós estamos na escola estudando, agora tem mudado um pouco a pontuação, mas nos tempos antigos distribuía um pouquinho de nota no primeiro trimestre, um pouquinho maior no segundo, um pouquinho maior no terceiro, e a maior parte estava no último trimestre. Então o último trimestre era decisivo, era o último decisivo. E aí o menino ia no primeiro, segundo, terceiro, no quarto ele tinha que dar um jeito, ou vai ou fica, não é? Então está dizendo da conjuntura deste planeta, desta humanidade, do cristianismo, das religiões, em particular do cristianismo. O que está acontecendo com ela? Está grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então está chegando ao final de um ciclo, já se anunciam as dores do parto, e grita querendo a luz, dar à luz. E no processo, para quem teve filho com parto natural e vivenciou essa dor, diz que é uma dor gigantesca, mas tão logo passa, fala assim, vai vir outro, daqui a pouco está tudo legal, não é? Supera facilmente, né? Que é o processo do nascimento. Então a condição era de gestação, gestando um novo elemento, um elemento renovador. Todo elemento novo que surge, a proposta é de renovação, mas nem sempre aquele novo que promete, ele é novo, ele costuma às vezes repetir o padrão. Mas esse movimento que está se dando agora no planeta é um movimento extremamente renovador, é um movimento de renovação que o planeta precisa vivenciar. Então a condição é essa, né? Está às vésperas do parto,
então não é o parto ainda, chegada ao ápice de um ciclo, preparando para um novo ciclo, bradando em busca do novo elemento, porque uma coisa é o feto na gravidez, a outra coisa é o menino quando nasce, né? Então essa mulher, ela está grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então aquele é o primeiro sinal da mulher. Agora vai ter um outro sinal, porque aqui nós estamos os dois dentro da polaridade, né? Versículo 3 diz assim: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Vamos ver alguns elementos que possam nos ajudar. Outro sinal também no céu, que em tempo adequado será materializado na terra. Já começamos a definir esse ponto como uma condição, um item condicional para o nosso estudo. O evento no mundo espiritual, o evento no espaço, ele sucede posteriormente, no tempo adequado, na terra, ou seja, na materialidade da terra, né? Um grande dragão vermelho. No plano macro, é planeta com planeta. O plano macro, esse dragão vermelho seria o planeta primitivo que receberá os espíritos que serão exilados da terra lá nele. Vamos recapitular. Lá no sistema do cocheiro, em Capela, tem um dos planetas de Capela, alguns milhares de anos atrás, atingia esse ciclo evolutivo que está igual aqui na Terra. Então lá tinha alguns milhões de espíritos refratários ao progresso. O que as comunidades diretoras daquele orbe fizeram? Pegaram aqueles espíritos, prenderam os espíritos e colocaram eles aqui no planeta Terra. Ele foi recebido aqui por Jesus e começou a encarnar aqui no planeta, constituindo o homem de Cro-Magnon. Eles chegaram aqui há 40 mil anos atrás. Esses espíritos, ao chegarem aqui, ao longo dos tempos de vivência, eles criaram a ideia do paraíso perdido, porque perderam um sistema que estava em processo de progresso e vieram exilados aqui na Terra, que era um planeta bem primitivo ainda. O homem de Neandertal dominava aqui. Então, era um plano de queda, de descida do paraíso, na visão deles, né? De um planeta melhor no planeta pior. Que nós temos ele. Esse planeta vermelho, ele define, esse dragão vermelho, o planeta que vai receber. Nós vamos colocar aqui a quantidade de espíritos, vai falar aqui depois. O tanto de espíritos da Terra lá. Nós já temos estudado isso aqui há algum tempo. Então vai ser exilado da Terra, em tempo adequado, alguns milhões de espíritos neste planeta. Ele está ali preparando, né, para receber. No outro sentido, esse dragão vermelho, que é ressonância, né, de identidade, no outro sentido, esse dragão vermelho representa a humanidade não espiritualizada. Se aquela mulher vestida de sol representa a humanidade vestida de Deus, o dragão vermelho representa a humanidade ainda não vestida de Deus. Os seres humanos se confrontando, os que estão vestidos de espiritualidade em busca de um crescimento e os que estão vestidos ainda de bestialidade não espiritualizada, aprisionado ao sensorial, ao sensualismo, à guerra, em síntese, a todo o paganismo e materialismo. O vermelho indica isso. O vermelho, dentro do espectro do arco-íris, das cores visíveis, é a cor mais densa, que representa a sensualidade, que representa a guerra. Então o vermelho representa um dado, espiritualmente dizendo, primário de movimentação. Então esse dragão, ele é um planeta primitivo, e ele vai recolher, vai receber lá aqueles seres humanos do planeta Terra que estão na mesma faixa vibratória. Então está aqui dizendo, né? É sensualismo, guerra, paganismo, materialismo. Ele está no céu, né? Seja, esse planeta já não está aqui pertinho da Terra, vem cá, vou buscar não. É um planeta que tem órbita própria, está no lugar dele, no sistema dele. Os espíritos serão levados para lá. Como também não foi a Terra que foi lá em Capela buscar espírito. Não tem isso não, né? Não existe isso.
os espíritos foram trazidos de capela para a Terra em aparelhos e naves adequadamente preparadas para essa viagem interplanetária, né? Sem dúvida nenhuma, certo? Isso aí nós aprendemos no livro A Caminho da Luz, e o que está acontecendo hoje já aconteceu em outra época para aquela humanidade exilada da raça adâmica, né? Dos capelinos exilados aqui na Terra. Continua, né, o texto. Ele tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre suas cabeças 7 diademas. Nós não vamos preocupar muito quem são estes, né, do ponto de vista humano, não preocupamos muito com essa objetividade agora, mas vamos pensar a cabeça como representando o centro pensante. Está pensado aqui, está errado. Centro pensante, a autoria intelectual. O chifre representando a força de atuação, o plano executor, né? E o diadema representando o prestígio, o fausto, o sucesso. Esse dragão vermelho, ele tem como centro pensante toda a bestialidade humana, toda a representação de fúria, de astúcia, de força dentro do componente biológico, de superação biológica. Autoria intelectual nesse sentido, vive para isso. A força dele, esse chifre que representa a força de atuação, ele tem 7 cabeças e 10 chifres, tem mais chifre que cabeça. Tem mais, a força de atuação é maior às vezes do que pensa, né? É um rinoceronte. E os diademas representam o fausto, o prestígio. Então, se fosse pensar nessa humanidade, onde é que está o vigor da humanidade? Nós vamos ver lá mais à frente, no materialismo, no paganismo, na mentira, na corrupção, no roubo, né, na fraude, no surrupiar do outro. O homem se acha inteligente quando ele passa o outro para trás. Ele faz um negócio com alguém e ele se sente inteligente quando ele deu no outro um calote. Ora, pelo amor de Deus, está numa linha dessa, não é? Quando a desonestidade e qualquer outro elemento faz esse tipo de situação. O diadema, né, são expressões aqui da preciosidade dentro dos elementos da inteligência, do afeto também, nesse campo de negatividade, né, de ganho pessoal em detrimento de qualquer que seja, do coletivo ou do indivíduo. Então esse dragão é um grande dragão, não um pequeno dragão. Ele tinha todas estas expressões, né, definindo todas as instituições e organismos na Terra a irradiarem a ideologia do dragão. Você dá ideia? Você dá ideia? Nós vamos comprar um produto, na propaganda a letra é garrafal, 80%. Mas você tem que ler lá a minúcia de uma letrinha desse tamanhozinho, que ali está o X da questão. Se der um problema no produto, está o X da questão. Compra o produto, passa alguns dias e vai tentar negociar, e eles não aceitam mais. Não está escrito aqui que só tem 7 dias de prazo, dependendo do produto. Então isso são ideologias de passar o outro para trás. Está lá escrito, mas é um escrito que não é chamativo, né? Então são elementos dessa situação, para qualquer instituição, para qualquer organismo, para qualquer ideologia que representa a astúcia e o surrupiar do espírito humano na Terra, é a ideologia do dragão. Está em sintonia com o planeta, vai ser levado para o planeta, né? Claro, né? O homem que faz a guerra, o homem bestial, o homem do roubo, né? O homem da ilusão. Aí agora vai definir para nós metaforicamente a quantidade. Diz assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Vamos devagar, né? Tem muita coisa. O dragão, o planeta como planeta, leva após ele os que se identificam com o seu sistema, uma quantidade expressiva, 1/3. A população total do planeta Terra, entre nós os encarnados atualmente e os atualmente desencarnados,
segundo os benfeitores espirituais, gira em torno de 24 bilhões de espíritos. Hoje nós temos quase 8 bilhões encarnados, um terço encarnado, 2 terços desencarnados. Na década de 50, nós tínhamos 10% encarnado e 90% desencarnado. Por isso podia dizer na década de 50 que a fila da encarnação era gigantesca, tinha muito mais espíritos, 6 vezes mais espíritos, mas agora nós viemos na Terra, né? Não pode falar isso mais não. Essa estatística não combina mais com esse tipo de coisa. São 2 espíritos para cada um encarnado, na proporção, 1 terço encarnado, 2 terços encarnados. Mas está dizendo aqui que 1 terço dos espíritos da Terra serão levados para este outro planeta. 1 terço de 24 bilhões representa 8 bilhões de seres. É um número expressivo. É a humanidade inteira, se fosse pensar só encarnado. Está entre encarnado e desencarnado, né? Porque tem gente nascendo agora e tem gente morrendo. Enquanto eu falei aqui, nasceu mais de 100 e deve ter morrido uns 100 também. Não sei quantos não. Então, nessa mudança, está toda hora mudando. Mas nós estamos aqui pensando dos que vão ser retirados da Terra, 8 bilhões de espíritos. Logicamente, como é processo, nós já temos falado isso aqui. 2 bilhões irão agora, até 2057. E os outros 6 bilhões irão ao longo dos 1000 anos de regeneração. Você falou das palestras, gente já foram nessa linha na Revolução Francesa. Desde 1857. Tem ido. Só que aí não vai muita gente de uma vez, né? Vai aos pouquinhos preparando o terreno. Você falou também que parece que o Hitler parece que já está encarnado. Não, do Hitler eu não sei, eu não falei do Hitler não. Do Hitler tem muitas hipóteses, mas eu não sei dizer do Hitler, tá? Ele eu não sei exatamente, nem dele nem da turma dele. Mas porque quando a gente pega a questão pessoal, já não sabe dizer onde é que o espírito está, né? Depende da condição vibratória dele nos dados momentos. Ele pode mudar. Pelo livre-arbítrio, o espírito pode começar a fazer uma mudança considerável, né? E sair da faixa vibratória. Então está dizendo que estatisticamente, a estatística é uma das ciências mais positivas, né? Com a estatística não existe erro, porque a estatística ela vai mostrar para nós todos os fenômenos que acontecem dentro de uma sistemática. Não importa o quem está ali, mas sabe-se que tanto percentual vai acontecer isso, tanto percentual vai acontecer assim, tanto percentual vai acontecer assado, porque aquilo faz parte de um sistema, tá? Agora, quem está naquele sistema é escolha, é definição, né? Então, 1 terço da população da Terra será retirado da Terra, e 1 terço de outros planetas melhores vem para a Terra. Ou seja, então se sai 8 bilhões, chega a 8 bilhões. Nós continuaremos com a mesma quantidade, certo? É igual caixa d'água. Você gasta 10 litros d'água, entra 10 litros d'água, aí fica sempre cheio, né? Você esvaziou o tanto, entrou um tanto. Só se a boia estragar. Só que a boia de Jesus aqui não estraga, não. Mantém a quantidade de espíritos vinculados ao planeta. São 24 bilhões. São estatísticas de Emmanuel. Está no livro Roteiro, no capítulo O Grande Educandário. Fala da Terra. Capítulo Grande Educandário, livro Roteiro, livro de 1952, de Emmanuel. Ele vai dar essa estatística da quantidade de espíritos que vai descer da Terra. Isso é muito importante, né? Aqui também pode representar os espíritos em sintonia com o dragão que encarnaram no planeta Terra. No planeta Terra, tira essa estrela aqui, representando o desencarnado que foi lançado na Terra, essa estrela terráquea. Porque às vezes a gente digita a palavra, esquece de retirar e fica aí. Em 1950, vamos pôr na memória, já colocamos esse número e hoje eu já não trouxe números. Em 1950, a Terra tinha 2 bilhões e 400 bilhões de espíritos encarnados, 21 bilhões e 600 bilhões desencarnados. No ano 2000, o censo do IBGE, o censo mundial, fala que a Terra tinha encarnado 6 bilhões e 400 milhões. Então, desencarnados estava 17 bilhões e poucos, né? 400 milhões. A definir para nós que em 50 anos, de 1950 ao ano 2000, nós triplicamos a população de encarnados na Terra. Morreu muita gente, né? Nasceu
nasceu e morreu muito mais que isso, mas triplicou. Ou seja, há um grande contingente de espíritos na Terra que não tinha em 1950. Então, deu uma aparente hiperpopulação em algumas cidades, né? Claro, mas ainda tem muito espaço. E o que acontece? A maioria esmagadora desses espíritos que encarnaram pertencem, pela atuação que tem apresentado, às esferas mais inferiores, aquilo que gerou na Terra, né? Piorou o uso de droga, piorou o uso do crime, né? De todos os processos. Teve melhoras em alguns pontos, sem dúvida nenhuma, mas o contingente de tragédia piorou em muito. Tragédia moral, não sei se tragédia física, tragédia moral. Então, definindo que são espíritos que estavam na região umbralina, em maioria encarnaram espíritos bons também, mas a prioridade é de quem? Do umbralino, né? Mudou só no ano 2000. Então, até o ano 2000, a prioridade de encarnar é do espírito umbralino. Então, ele veio para a Terra fazer na Terra o que ele fazia no umbral, no plano espiritual inferior, certo? Então, é esse que foi lançado sobre a Terra. O dragão, a cauda do dragão representa aquela busca, o anseio de vir para a Terra. Deu ideia nisso? Está encarnado. Agora, a partir do ano 2000, começa a inverter, porque encarnou o máximo que podia encarnar. Ainda tem gente no umbral, claro, mas não vai encarnar em quantidade grande de uma vez, vai em menor escala. Maioria agora de espíritos vinculados às colônias espirituais. Continua o versículo 4 ainda, né? Os filhos do dragão, em sintonia com a sua força, buscam tragar o filho da terra, o filho da mulher, né? Não é da terra, não, o filho da mulher, os filhos vinculados à verdadeira espiritualidade. Então a luta tem sido gigantesca. Quando alguém começa a querer fazer um trabalho de renovação espiritual, ele vai ser perseguido por encarnados e desencarnados querendo que ele desista do processo. Não vai? São os filhos do dragão, em sintonia com o dragão, querendo gerar. E olha, em 1857 começa a transição, mais objetivamente falando. 1857, 1870 tem uma guerra entre a Alemanha e a França. Dessa guerra entre a Alemanha e a França, nós temos os pródromos da Primeira Guerra Mundial. Em meio à Primeira Guerra Mundial, nós temos a Revolução Russa. Em meio à Revolução Russa e à Primeira Guerra Mundial, nós temos acordos que vão gerar a Segunda Guerra Mundial. Isso são os dragões querendo pôr fogo na terra e destruir tudo que é humanidade. Perseguir aqueles filhos que estão vinculados à verdadeira espiritualidade. Não é fácil a luta. O predador espreita a presa, ou os seres evoluídos, inferiores, querem combater e eliminar os filhos do Evangelho. Essa é a luta que tem sido veiculada e articulada nesse final de mundo de expiação e prova, nesse movimento que chamamos transição planetária, com vistas à entrada no ano 2057 em mundo de regeneração. Ou seja, são 200 anos de transição. Temido a terceira guerra, nesse meio perceber que está melhorando, mas ainda pode. Ainda pode acontecer. Pela entrevista que o Chico Xavier deu no Pinga Fogo, em 1971, ele coloca como condição de possibilidade para essa guerra até 2021. Aí nós estamos há 6 anos, há 5 anos, né? 4 anos agora de término desse tempo. Se até lá não tivesse essa terceira guerra, ou uma guerra de proporções gigantescas, parece-nos que a partir de 2021 não, porque nós temos elementos para pensar o seguinte: a partir do ano 2000 começou a encarnar prioritariamente as espíritos das colônias espirituais, os do umbral em menor escala. Então esses espíritos negativos vão diminuindo, porque vai morrendo também, né? Então vai diminuindo a potência de um conflito dessa natureza e vai ampliando as inteligências, que agora quem nasceu no ano 2000, 2001 tem 16 anos, 15 anos, 14 anos, né?
espíritos que já estão, de alguma maneira, entrando na adolescência, ou um pouquinho antes, né, e nasceu depois, ainda melhor ainda depois, né, já vão começando a lançar, ainda que não conhecidos da grande mídia, uma onda de maior pacificação no planeta, entende? Então vai diminuindo os ânimos, por mais que haja ainda uma situação periclitante entre a Coreia do Norte, a Rússia, a China, a América do Norte, países que estão fomentando a guerra porque patrocina muita arma, né, um arsenal atômico muito grande, parece-nos que essa terceira guerra não vai acontecer não. Mas ainda não podemos falar assim, não vai acontecer, porque ainda tem tempo, né? Tem tempo. E é uma guerra de proporções gigantescas essa, né? Gigantescas. Uma guerra particular, tudo bem, né? Você falou que demora 50 anos para acontecer o evento para chegar aqui. Esse da faixa do nosso lar, né? Isso. Aí, por exemplo, você falou que 2000, que a partir de 2000 não encarnaria, mudaria. Posteria. Aí, esses elementos que acontecem lá, esses espíritos lá, há uma possibilidade mesmo de se alterar, assim? E outra coisa, aí o Espírito vem para a Terra, porque daqui a pouco nós vamos falar nisso, só antecipando. Esse Espírito vem para a Terra, onde ele vivia, na região umbralina, depois de passar o fogo purificador, ele não pode voltar mais para lá, ele não tem mais lugar. Então, ou ele encarna imediatamente, ou ele vai ser recolhido e levado para aquelas esferas, principalmente na Lua, para aguardar o deportar dele para outro planeta, se ele não puder mais encarnar na Terra, certo? Então, quando passa o fogo purificador, o fogo purificador é uma limpeza que faz no cenário daquela região que a gente chama umbral, e lá não pode voltar mais a ser habitado. Porque senão não tinha sentido passar o fogo purificador. O que o livro Obreiros da Vida Eterna nos narra é isso. Passa o fogo, tira os espíritos, eles vêm para a terra, encarnam, vivem um tempo. Quando eles encarnam, não voltar para lá não. Qual que era o problema até agora? O problema é que o espírito vinha na terra, fazia bobagem, morria, voltava para o umbral, estudava lá, voltava para a terra, fazia a mesma bobagem. Agora não tem mais lugar para voltar. É como se uma pessoa saísse da penitenciária e ele, se cometeu um crime, ele não pode voltar mais à penitenciária. Ele tem que ser mandado para uma outra pior ainda do que aquela. Ele não pode voltar mais para aquela. Porque hoje é fácil, né? Assim, nesse sentido. Você pode conversar às vezes com um presidiário, ele está fora com a tornozeleira, daí a pouco ele cumpre um crime, já tem outra pendência lá, ele está voltando para lá, bem legal ficar lá. De lá e comanda o crime. Isso tem que acabar. Os espíritos inferiores faziam isso. Da região umbralina eles comandavam o crime aqui na Terra, igual os traficantes comandam o crime na Terra da penitenciária, não é? Tem que mudar. Então, a partir de 1957, esse movimento começou a acabar no mundo espiritual, e ele vai concluir, no ano 2000 concluiu uma etapa, e em 2057 concluiu a outra etapa. Em 2057, todo espírito mal, não pode mais encarnar na Terra. Pode encarnar um espírito que ainda cometa alguma atitude negativa, não por desejo próprio, por escolha própria. Erra pela ainda incompetência de fazer o bem plenamente sempre. Ainda pode errar, mas aquele que calcula e planeja e delibera o ato negativo, esse não pode mais encarnar na Terra. Mas esse pode encarnar em 2056. Pode, aí morre. Aí, por exemplo, em 2080 ele ainda vai estar encarnado. Pois é, não, aí vai depender do seguinte, nessas transições, todos os técnicos que trabalham no plano da reencarnação, eles preveem tudo isso. Espírito muito negativo não encarna mais não, só o mais ou menos negativo, daí a pouco menos um pouco negativo, porque senão fica descompensado. A partir de 2057 não pode mais ter espírito na Terra para praticar o mal deliberado, tá? Está apagando, está fechando o cerco, tanto que agora, nesse momento que nós estamos vivendo, vão retirar da Terra muito espírito. Nesse tempo todo nós estamos vivendo, está sendo tirado. Agora é brinquedo não, né, gente? Agora vai voltar lá na mulher, tá? Na mulher que estava com ânsia de dar à luz, né? Volta nela. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono.
Quando nós trabalhamos aqui, nós trabalhamos duas personalidades que representam esse movimento, tanto Jesus quanto João Batista, né? Primeiro, nós vamos falar que é João Batista, né? Quando diz assim, filho de mulher. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Isso é Jesus falando em Mateus 11:11. Não é a mulher que estava com a dar à luz? Então João Batista é o arquétipo do homem que emerge da terra, o homem superior. É a personalidade superior no planeta, aquele que prepara os caminhos do Senhor, aquele que endireita as suas veredas. Ele é o ápice. Então ele é o filho de mulher que vai reger com vara de ferro todos os sistemas na terra. Mas também está lá em Gálatas 4:4. Tem algumas passagens, eu falei algumas só para dar ideia. No Gálatas 4:4, Paulo escreveu assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então está falando o quê? Esse filho diz de Jesus e também de João Batista. Jesus não é egresso da evolução planetária. Jesus tem uma única nação no planeta. É o Espírito construtor do planeta que nessa ocasião nasceu concomitante a João Batista. João nasceu 6 meses antes que Jesus. E os dois trabalharam o movimento daquilo que emerge da humanidade até João e aquilo que é dimanado de Deus, Jesus. E ali de Jesus a João, um grande movimento de trabalho. E Jesus deixa João no planeta, João Batista, como condutor, diz o Espírito Áureo, como ministro da Justiça, né? Então aqui representa a personalidade saudável, o filho de mulher, né? O filho homem, filho de mulher, representando a personalidade saudável que se vincula à lei divina, né? Representando o Espírito da verdade, representando o homem renovado sob o signo da justeza, do justo, o homem de bem. Tanto Jesus é o modelo e guia, aquele que vem do alto, e João Batista é aquele que conseguiu pôr em ato o que foi proposto, porque João Batista viveu plenamente a lei divina nesse sentido. Ele faltou um juízo de misericórdia no caso do adultério de Herodíades com Herodes, né? Trabalhando ali para ele a sua degota, né? A prisão e degota. Mas isso essa construção para a regeneração, né? Então essa mulher já deu ao filho. Então nós estamos todos discípulos do Cristo, operando conforme a lei divina, a partir de Jesus, e tendo João Batista como precursor, aquele que entra antes de nós, aquele que chega antes de nós, aquele que vai à nossa frente, conduzindo a história. Isso enquanto arquétipo, né? Arquétipo, enquanto expressão de o que devemos fazer. João Batista representa, dos nascidos de mulher, ninguém maior do que João. Aí diz Jesus assim, mas no reino dos céus ele é o menor, porque ele está chegando. Então, nós estamos chegando, precisamos construir o reino de Deus, o reino dos céus em nós mesmos. Continua. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vara de ferro, a verdadeira justiça, né? Por estar vinculado à verdadeira justiça, atinge a condição de homem de bem, sendo arrebatado para Deus. Está em uníssono com Deus e com as forças espirituais superiores, em posição de liderança, posição de destaque, né? João Batista representa o ministro da justiça de Jesus. Diz o espiritual como emblema, tá? Como emblema. E toda vez que Jesus vai tomar uma decisão em relação às questões planetárias, tem vários trabalhadores, vários, cada um na sua função. E a justiça precisa aplicar uma pena. Quem coordena a pena da justiça é João Batista. Ele e os seus trabalhadores definem todo o processo de aplicação da pena para aqueles que devem passar pelo resgate. Mas toda justiça que vai ser aplicada à humanidade terrena, antes de atingir
ela é deliberada por Maria de Nazaré, que é a ministra da misericórdia. Maria de Nazaré, ela delibera em plano de corresponsabilidade com João Batista, porém a misericórdia é maior do que a lei, né? O amor supera a lei. Então, muitos eventos que deveriam acontecer de uma determinada maneira, eles têm o acontecimento atenuado por causa da intervenção da misericórdia. E se não fosse assim, nenhuma carne se salvaria, diz Jesus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, falando desses dias que nós estamos vivendo, né? Aqueles dias serão abreviados para os escolhidos, que senão nenhuma carne se salvaria. Se fosse liberar a justiça estritamente, se nós tivéssemos que pagar estritamente o que devemos, a gente não daria conta, né? O nosso débito é maior do que a nossa capacidade. Você falou Maria de Nazaré e João Batista. Isso. É em concordância, mas a decisão é de Maria. Eles estão em regime de concordância de atuação, a justiça e o amor. Porém, o amor suplanta a justiça, né? Então, Maria de Nazaré, a decisão dela tem maior expressão. Como literatura, né, gente? Como sabedoria popular, só para a gente ter uma ideia, quando foi escrito o Alto da Compadecida, como metáfora, né? A Maria de Nazaré frustra as decisões do outro, não é de João Batista, né? Do outro, né? Ela frustra todas as decisões que ele vai tentar fazer alguma coisa, né? A deliberação dela supera. Isso mostrando que o amor é maior do que a justiça. É sem dúvida nenhuma. A árvore da vida era que nós deveríamos comer, que não comemos na época adequada. Fomos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a justiça. Quem aplica a justiça é Deus, né? Mas João Batista aqui na terra, ele é o ministro da justiça. Pensando assim, do ponto de vista, só para dar uma ideia de atuação, né? Representante. Oi. No livro Consolador, Emmanuel vai estudar sobre o problema dos muitos chamados, poucos escolhidos e os eleitos. Questão parece que 262. Acho que é 262, questão 262 do livro Consolador. Eu vou conferir no intervalo aqui, tá? Vou conferir no intervalo e te falo. Precisa? Claro que precisa. Então, da coletividade terrena, não todos, porque tem alguns que estão vinculados aos dragões, não tem jeito, mas muitos são chamados. Todos aqueles que estão vinculados à espiritualidade, melhorados, às religiões, são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque poucos são aqueles que decidem de fato colocar em ação aquela força de convite, colocar em atitude, né? Então, aqueles que aceitam são chamados discípulos do Cristo. Não são os 12, né? 12, 70, 500, e hoje já são sei lá quantos, né? Os discípulos do Cristo. Agora, eleito, só um até hoje, que é Jesus Cristo. Então, de eleição, só Jesus Cristo. Mas de escolha, somos todos aqueles que começamos um trabalho positivo. No livro, Emmanuel escreveu um livro chamado Livro de Respostas. Capítulo 22 tem o título de Admiráveis. Aí Emmanuel escreve assim: admiráveis são todos os grandes espíritos que militam na faixa do bem. Não menos admiráveis são todos aqueles que, tropeçando, caindo, mas reerguendo para construir novamente, que trabalham na faixa da aspiração do bem. Então, admirável não é só quem já faz, é quem está desejando fazer e está movimentando para fazer, né? Então, esses são escolhidos, porque escolhido não é assim, eu te escolho, não. Eu te chamo, o Cristo nos chama e nós escolhemos participar, né? Na parábola do festim das bodas, os convidadores foram convidar a multidão, e a multidão negou, não quis ir. Eu comprei uma junta de boi, vou treiná-la. Eu casei, eu vou. E deu desculpa. Aí ele falou: então agora vai nas encruzilhadas e chama tudo que não presta. E aí chamou todo mundo, encheu de gente na festa. Mas, para permanecer na festa, tinha que ter a túnica nupcial.
Então não basta entrar dentro da festa. Para permanecer, tem que qualificar. E aí é que se escolhe, né? Nós estamos aqui na festa, na casa do Senhor. Todos nós, em quaisquer religião, estamos dentro da festa. Mas para permanecer enquanto eleito, escolhido, é preciso mudar a túnica, né, gente? E mudar a túnica é trabalho, esforço e dedicação. Continuando, podemos ir? Alguém mais queria falar? É sério, né? Quando você fala da abreviação do tempo, não pode ser abreviação do tempo, que parece que nós não passamos, pode ser essa abreviação? Olha, essa questão da abreviação do tempo, quando nós começamos, nós já falamos aqui antes, mas estou recapitulando aqui. Nós vivíamos, há tempos atrás, uma dimensão em que havia o predomínio do espaço e do tempo. Então, para nós que ainda estávamos começando a gerar estímulos de dentro para fora, o espaço era muito distante e o tempo muito prolongado. Para deslocar de uma cidade para outra, nós não tínhamos condições, né? Ia com muito vagar. Por exemplo, uma notícia chegada da Europa no Brasil, há 200 anos atrás, ela gastava 3 meses aproximadamente, não é? Então, nesse patamar, o tempo era prolongado e o espaço era intransponível quase. Mas à medida à medida que conseguimos atingir um plano de consciência com maior expressividade, e o pensamento mais antenado, a palavra seria essa não, o pensamento mais adequadamente vinculado ao componente espiritual superior, nós geramos componentes que encurtou as distâncias, né? E que diminuíram a expressão chamada tempo. Então nós começamos primeiro com estradas e veículos, depois com comunicação, né? Com as telecomunicações, e agora nós já chegamos num período mais ainda acentuado, que verdadeiramente esse realmente encurtou o tempo, que a consciência ganhou um componente maior, onde todo o fenômeno ele está em tempo real. Não é porque eu estou usando um aparelho e que estou em tempo real conectado com a Europa, não, ou com qualquer outro país, não. É no sistema mental, em tempo psicológico e espiritual, pela mediunidade, todos nós estamos conectados em tempo real com tudo que está acontecendo. Antes não era assim, antes devia a mediunidade, então a nossa mente estava bloqueada. Hoje não está não. Claro que a gente não dá notícia pelo ego, claro que não, mas ela já acontece na nossa emotividade. Então, por exemplo, em 1700 e poucos, teve um incêndio em uma determinada cidade da Suécia, e 300 quilômetros de distância dali, Emanuel Swedenborg, ele entrou em transe clarividente, ele viu o fogo, o incêndio, e falou para o pessoal que estava com ele: está pegando fogo na cidade tal, em Estocolmo, está pegando na Suécia, está pegando fogo, e falou onde é que pegava o fogo. O que é isso? Que absurdo, não existe nada disso. Aí 3 meses depois chegaram os jornais falando do incêndio lá, não é? Swedenborg é muito reverenciado, por isso que está com a evidência dele. Hoje, acontece um fenômeno na Ásia, não deu notícia ainda não. Nós já sabemos, todos já sabemos. Quando ele é falado na televisão, ou numa mídia de WhatsApp, ou de Facebook, ele somente revela em nosso ego aquilo que a gente já sabia. Ou seja, hoje, todos os espíritos que pertencem à Terra estão em tempo real. E isso abrevia os tempos. Entende? Isso é um abreviado os tempos. Porque se fosse acontecer a coisa dentro do fenômeno que ele exige tempo, nós não daríamos conta, né? Não daríamos conta. Então nós temos que aprender a digerir os fenômenos com maior rapidez. E não dá para ficar apegado não. Se apegar, antigamente, eu nasci num tempo assim, acontecia um evento por mês, uma coisa que ficava por mês sendo falada. Hoje nós temos muitos eventos diários, não dá tempo para ficar falando do avião da Chapecoense. Nós temos que orar para o pessoal se conectar, porque o outro está caindo. Caiu outro no Paquistão, caiu no qual, e a coisa está acontecendo. Então hoje não dá tempo de ficar comentando um evento um mês. Por quê? Estamos
gigantescos. E o que nós vamos aprender com tudo isso? Os eventos fazem parte do fenômeno da vida. A nossa consciência precisa transcender o evento e fecundar no evento o valor superior. Mas não dá para ficar fecundando, jogando milho na mesma cova todo dia. É uma vez só e seguir em frente, né? Então, antigamente, eu ficava remoendo a coisa. 1972, me parece. 72, eu acho, se eu não estiver enganado. Na Gamileira, um bairro de Belo Horizonte, construindo um determinado pavilhão, a laje caiu e matou um monte de trabalhador. Deu na Rádio Tatiaia. Conhece a Rádio Tatiaia? Deu na Rádio Tatiaia. Aquele negócio rendeu. A gente veio começar a falar aquilo, foi 10 anos falando aquele negócio. Não é? E aquele assunto ficou remoendo. E quanto mais se remoe um assunto, sem qualificar, pior é. Né? Então hoje não dá tempo de ficar remoendo o mesmo assunto 10 anos não. Este ano, se as televisões vão fazer retrospectiva, elas vão gastar a noite inteira para fazer retrospectiva. Não é? Porque foi evento demais. E ano que vem vai ser mais ainda. Está certo? Então nós podemos agarrar com isso. Por isso que o fenômeno precisa ser abreviado. É nesse sentido. Graças a Deus, o nosso plano consciencial hoje já consegue digerir bem os fenômenos da vida, né, gente? Graças a Deus. Então, isso abrevia o impacto de um fenômeno, o impacto de uma dor, o impacto de uma tragédia. Abrevia. Ele não soluciona o caso, mas abrevia. Johnny Jones, você fala de expiação psíquica. Seria isso? Essa expiação psíquica? A expiação psíquica. Que Johnny Jones fala. Sim, sem dúvida. A expiação psíquica, porque começa primeiro no psiquismo, depois chega no físico, depois volta para o psiquismo, tá? Então, por exemplo, eu tenho um grau, por exemplo, assim, de irritabilidade, de nervosismo, de ansiedade, dentro de um determinado processo. Daí a pouco tempo, meu psiquista está encharcado disso, manifesta uma enfermidade na pele, certo? Problema na pele. Se eu não tratar disso, do processo psíquico, ele vai agravar com o fenômeno orgânico. Se eu não tratar disso no fenômeno orgânico, ele vai agravar com o fenômeno psicológico no perispírito, neurose. Se eu não tratar disso, ele vai agravar com o fenômeno no campo mental, na mental inferior, vai ter uma psicose. Você entende? Então, o fenômeno da vida, ele começa no campo psíquico, aí ele é retirado como se fosse o céu. Traz para o plano material, no tempo adequado, e ele tem que ser digerido. E ele não sendo digerido, ele vai piorando e qualificando em termos de piora o movimento que era simples, tá? Então, olha para ver, nós hoje estamos numa sociedade de doentes mentais. Se parar de vender hoje remédio antipsicótico, antidepressivo e ansiolítico, a nossa sociedade terrena entra em colapso. Nós vivemos enquanto coletivo sustentados por medicação que trabalha a nossa neurose e a nossa psicose, certo? Então isso é gravíssimo, gravíssimo. E se retirar remédio que põe o corpo a dormir, nós vamos ter uma sociedade de loucos, porque o sono evita a loucura. Quem não dorme entra em loucura, então precisa dormir. E aí, como a gente entra em transe e não consegue dormir às vezes e fica ligadão, então nós temos que tomar algum remédio para entrar no transe de dormir. E se nós não tivéssemos medicações para isso, nós adoeceríamos de loucura. Loucura não é psicose. Loucura é o ser que entra na psicopatia. E esses espíritos que desencarnam nessa situação, toma esse tanto de medicamento, que é vinculado aos medicamentos, viciado aos medicamentos, não dorme, não é louco. Mas eles são trabalhadores, estão em tratamento, né? A reencarnação é uma própria renovação. O que vai depender é de como que no mundo espiritual ele vai se articular. Se ele for espírito que vai continuar aqui na regeneração, ele vai ser trabalhado para, na regeneração, diluir toda essa carga tóxica com algumas enfermidades de pequena monta.
Se ele for espírito que não tem chance de resgatar aqui na Terra, for ser exilado para outro planeta, ele vai chegar lá naquele outro planeta, encarnar em corpo primitivo, o corpo primitivo vai predominar sobre a mente dele e ele vai diluir aquilo gradualmente, ao longo de tempos, né? Porque o corpo primitivo predomina sobre a mente de quem está indo para lá, né? Até ele conseguir fazer a mudança. Então vai ser como vier para cá. As doideiras de capela vieram aqui para a Terra. Então tivemos os exilados aqui, que alguns vincularam as religiões, outros não, né? Mas tudo tem cura para tudo. Vai demorar tempo. Chega. Tomara, né? Mas vamos seguir aqui. E a mulher fugiu para o deserto. Então está a mulher com o filho e ela foge para o deserto, porque o dragão está querendo combater. Então vamos ver. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Fugiu para o deserto. O deserto é o silêncio, né? Uma expressão. No silêncio, do cheio de possibilidades. Quando nós falamos deserto, nós não olhamos só o que está faltando. Nós estamos pensando o que pode ser colocado ali. Então, ele não é só vazio, ele também é cheio de possibilidades. Então, ir para o deserto é abrir-se para um novo possível, para uma nova possibilidade, não é? Onde há muito por fazer. Um lote vazio, ele aguarda mãos operosas para ser ali colocado coisas que sejam interessantes, não é? Então, fugir para o deserto não é uma fuga do sentido humano de fugir da realidade. Fugir para o deserto é se posicionar de forma protegida e saudável, num grande silêncio, para que a partir deste grande silêncio possa elaborar um fazer, um possível de forma saudável, de forma superior. O deserto representando também o templo interno e abandonado, né? Deserto abandonado. A mais alta de todas as capelas, que é a consciência, onde Deus escreveu a sua lei. Onde é que é a lei de Deus? Na consciência. Então nós precisamos voltar à nossa consciência, voltar ao nosso templo interno abandonado, voltar à mais alta de todas as capelas e ali encontrar com Deus, né? Os 1260 dias aqui, nós sabemos da equação lá no Velho Testamento, no Êxodo, que um dia valeria um ano, né? No Evangelho é que um dia vale 1000 dias, 1000 anos, desculpa. Um dia vale 1000 anos. No Velho Testamento, um dia vale um ano. Então, 1260 dias, fazendo menção ao Velho Testamento, são os 1260 anos, que, como já vimos, representando um período de extrema perseguição de todos os lados aos verdadeiros discípulos de Cristo, que vai do ano 610 depois de Cristo até 1870 depois de Cristo. 1870 abre um novo horizonte de 1260 anos. Nós já falamos aqui, vai dar por volta de 2070, né? Por esse. Nós nem fizemos as contas dele aqui agora, mas está mostrando esses 1260 dias, que são períodos onde a mulher, o sentimento espiritual, a espiritualidade teve que fugir dos acontecimentos do mundo, porque a própria religião fez guerra, a própria religião gerou tortura, não é? Então nós temos um período aqui, por exemplo, a partir do ano 1000, nós temos as cruzadas. A cruzada, a religião está patrocinando uma guerra, né, para disputar um lugar santo, matando o outro, gerando um fenômeno complexo. Logo depois nós vamos ter a própria religião inventando tortura com a Inquisição. Então aqui não está falando do sistema institucional, está falando da religiosidade, onde os verdadeiros religiosos, a verdadeira espiritualidade, essa mulher, o sentimento, teve que fugir para o deserto. Não importa se estava dentro da igreja, se não importa se estava dentro da ciência, que estava emergindo nesse período, não importa se estava dentro da filosofia, não importa se estava dentro da arte, não importa onde, importa a espiritualidade que ali estava, precisava do segredo de si mesmo, né? Revelando-se a partir de alguns elementos. São movimentos desafiadores diante da nossa vida, né? Então, quando fala de espiritualidade, nós não estamos falando de instituição. Espiritualidade é a criatura, o ser humano diante da vida. Continua, né? Logicamente,
com todos os desdobramentos possíveis, a culminar com a transição que nós já temos falado, de 1857 a 2057, quando teremos uma reencarnação em massa de espíritos vindo do umbral na Terra, entre 1945, final da Segunda Guerra Mundial, e o ano 2000. Isso nós já falamos, né? Até o ano 2000 encarnaram em massa, depois do ano 2000 diminuiu. Era chegada à Terra toda uma vasta gama de ideologias e vivências em desacordo com a lei de amor. Em desacordo com a lei de amor. Foi o que nós temos vivido atualmente no planeta Terra, né? Item 7. Nós vamos mais uns minutinhos, nós vamos dar uma parada. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Ou seja, onde é que está a batalha? Está no céu. O que vai acontecer? Vai chegar na terra, né? Como é que é essa batalha no céu? Vamos ver aqui. Em Judas escreve uma carta. No versículo 9 ele coloca assim, só tem um capítulo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Vamos ver mais um. Vamos passar depois de mais um. Miguel combatendo com o diabo, representando aqui a disputa ideológica do judaísmo sobre o corpo doutrinário de Moisés. Nós vimos, foi ontem, né, que nós falamos, o grupo não estava, lá em Passos ontem, e quando fala de Israel, no Velho Testamento, está falando da humanidade inteira. Então isso aqui não é o judaísmo enquanto instituição, Israel, é enquanto humanidade, né? O Miguel representa uma força construtora, o arcanjo, e o diabo representa uma força contrária, uma disputa, né? É uma grande disputa que a gente simboliza entre o bem e o mal, uma disputa ideológica. O corpo doutrinário de Moisés não é o corpo físico, não está disputando o corpo físico de Moisés, é o corpo doutrinário de Moisés, né? O corpo doutrinário de Moisés, ele foi distorcido completamente na ideologia judaica, depois distorcido na ideologia católica e depois distorcido na ideologia protestante. E é preciso voltarmos a recuperar todo o corpo doutrinário propagado por Moisés, que representa o Velho Testamento. Ele escreveu tudo, mas representa lá o Velho Testamento. O Velho Testamento precisa ser resgatado. Nós já usamos o Velho Testamento para tudo, menos para o que ele realmente deve se definir, né? Então é preciso resgatar. Uma distorção, por exemplo, que a ciência fez. Nos Estados Unidos da América do Norte, tem algumas cidades, alguns estados, que não estudam nas ciências o evolucionismo de Charles Darwin, porque diz que está contra a Bíblia, só estuda a Bíblia. Então os alunos lá formam no sistema de crescimento de acordo com a Bíblia. E não há conflito entre a Bíblia e a ciência, há uma distorção do entendimento. Então, estuda-se ciência? Não, estuda a criação divina pela Bíblia. Então, o aluno forma no país mais inteligente do planeta com uma ideologia extremamente rígida, radical, fechada na religião. Por quê? E é ciência. Não é ciência, não é religião, mas é uma faculdade, é uma universidade, é uma escola. Deveria ser a ciência, porque está distorcido o fenômeno. Então, esse é um combate. Mas não é só disso que nós queremos falar, né? Tem mais coisas. Vamos falar no céu. Vamos lá em Daniel. Daniel escreveu assim, 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, falando para o Daniel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. É a mesma coisa do Apocalipse, é a mesma coisa do Judas, é a mesma coisa que está sendo falado aqui em Daniel, né? Aí voltando para o Apocalipse. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Deixa eu ver aqui onde é que nós vamos.
aqui vai falar que não prevaleceram, só falar um pouquinho mais. Quando nós vemos toda aquela esfera, pegando o livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, que mostra isso com clareza, sem citar nome de Miguel, sem citar nome de diabo, demônio, Satanás, sabe? Citando uma cidade do mundo espiritual. É São Miguel, o Arcanjo Miguel. Não é um símbolo, é um espírito. É a hierarquia dele, porque cada líder tem o seu campo de trabalho, né? Então Gabriel é um líder, tem o seu campo de trabalho, Miguel é outro. Cada arcanjo, chamado arcanjo, ele tem uma esfera de trabalho e seus missionários. Jesus é o governador de todos, né? Então no mundo oriental, o Krishna tem uma esfera de trabalho com a China, com a Índia, né? O Confúcio, Buda, são trabalhadores que estão sob a tutela do Cristo e que na Bíblia nós temos alguns nomes aí, do Miguel, o Gabriel, né? Alguns outros nomes. Esse corpo de Moisés é o quê? O Velho Testamento, a doutrina da lei de justiça. Tanto que Allan Kardec, quando escreve o Evangelho do Espiritismo, a primeira coisa que ele faz no capítulo 1 é resgatar a doutrina de Moisés, os 10 mandamentos, e explicar um início ali de processo, né? Esse conflito, ele estabelece no mundo espiritual, que é a batalha no céu, onde os trabalhadores da luz, vinculados na coordenação do Miguel aqui, os trabalhadores da luz, eles vão buscar e retirar dos umbrais e das trevas os que estão lá vinculados às trevas e umbral. No livro Obreiros da Vida Eterna mostra isso, no fogo purificador que passa naquelas regiões. O que vai acontecer? Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então o que aconteceu? Concluí esse versículo para a gente dar um intervalo. A reencarnação em massa dos espíritos na crosta planetária, como última oportunidade para sair daquela expiação em prova e entrar na regeneração. Aqueles que não conseguiram serão exilados para outro mundo, equivalente à força do dragão. Então foi trazido para a terra, né? Céus representando as esferas espirituais ondalinas e trevosas. Foi trazido para a terra aqueles espíritos que nós já falamos, nós estamos repetindo, né? O que aconteceu em 1945 e o ano 2000. Continua aqui, né? Diz assim: aqui ainda faz referência à queda, ao exílio de Capela aqui na terra, realizado pela serpente que enganou a Eva. Lá no Velho Testamento do Moisés, a serpente enganou a Eva, não foi? E enganou Adão e teve a queda. Está fazendo a referência lá, que vai acontecer a mesma coisa aqui na terra. A palavra Satanás significa o adversário, o opositor. Essa palavra em grego é o opositor, o adversário. Aquele que é adversário da lei divina. Diabo é uma palavra que significa divisor, aquele que divide, aquele que separa. Dia é uma palavra grega que fala assim, separação. Então diabo é aquele que separa. Então está dizendo, não é uma personalidade, não existe uma personalidade diabo, uma personalidade Satanás, não existe uma. Então está dizendo aqueles que estão vinculados a essas forças contrárias ao bem. Foi precipitado na terra, ou seja, encarnou na crosta planetária, o líder e os seguidores. Aí são vários, né? Os líderes e os seus seguidores. A gente pode personalizar esses espíritos que estão trabalhando contra o bem na terra. Na maioria, às vezes, você nem sabe o nome deles, né? Estão por trás de indústrias, de instituições, da mídia, né? Quem que é dono da mídia? Não tem, mas propaga o mal, né? Esvaziando gradativamente o umbral e as trevas, trazendo para a terra uma limpeza psíquica das esferas inferiores. Então, quando fala essa imagem assim, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, ele e os seus anjos foram lançados com ele, é a encarnação de espírito que vinha do umbral para a terra, lançando ideologias negativas no planeta Terra, certo? Deixa eu ver como é que é o próximo versículo aqui. Nós vamos dar uma parada aqui, para entrar no 10, né? Vamos dar um intervalo, 20 minutos, meia hora? De 20 minutos a meia hora. Tá bom, de 20 minutos. De 20 minutos a gente começa a chamar até o sino.
Tá bem? Pode ser? Para a gente voltar e dar sequência. Muito obrigado, gente, pela paciência.